A gente faz a nossa formação hoje, a gente vai conversar sobre assuntos importantes hoje. Nós vamos conversar sobre a proposta pedagógica para esse retorno, quais são as sugestões e orientação que a Coordenação de Educação Infantil tem a dar a vocês. Nós vamos conversar também sobre as APNPs e vamos apresentar os cadernos que a coordenação formulou e que começarão a ser entregues no mês de agosto para as crianças levarem para casa, ok? Vocês estão livres aí para fazer perguntas, observações, tá? E a gente vai começando a conversa, porque o tempo é curto e são muitos assuntos, a gente precisa agilizar o nosso tempo. A Adriane ficou de participar, o secretário também. Se eles entrarem, eu peço a uma das meninas da equipe para me avisar, porque aí eu passo a palavra para eles, mas eu já vou começando, porque eu estou um pouco preocupada com a questão do tempo, já que os assuntos são extensos e a gente tem muita coisa para poder conversar com vocês, tá ok? Nós vamos conversar, eu vou pedir ajuda à Flávia, que está compartilhando a tela com a gente. Nós vamos começar apresentando um livro para vocês, que se chama Carta às Meninas e aos Meninos em Tempos de Covid-19. É uma historinha que a gente vai ler, vai projetar para vocês, tá ok? Lembrando que vocês também irão receber todo esse material da formação por e-mail, tá? Nós vamos estar enviando ou por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, todo o material que foi preparado aqui de orientação para vocês, tá bom? Flávia, quando você quiser, fica à vontade, viu? Carla, já está projetando. Já? Já? Ótimo. Agora aqui. Agora que apareceu para mim. Vamos lá, Ah, tá. então. Agora sim, agora tranquilo, agora eu estou vendo. Obrigada, Flávia. O nome desse livro se chama Carta às Meninas e aos Meninos em Tempos de Covid-19. Ele foi um material produzido por uma fundação, a gente vai estar falando com vocês também a respeito disso. Mas vamos ver, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal é a fundação responsável pela produção desse caderno, desse livro. A gente achou interessante estar passando para vocês, porque fica também uma sugestão de leitura para as crianças, então quando houver o retorno, né? Então, vou ler para vocês essa historinha que diz assim. Essa é a capa, pode passar, Flávia, a primeira página. Queridos meninos e meninos, vamos conversar sobre o que está acontecendo no planeta. Vocês devem estar se perguntando por que, de repente, temos que ficar em casa, sem poder sair. E talvez estejam percebendo que os adultos estão com um pouco de medo, conversando baixinho, talvez cochichando ao telefone com um amigo, com sua tia, com sua avó, com seu avô, ou lendo mensagens no celular de vez em quando, e às vezes até dando gargalhadas nervosas. De um dia para outro, vocês deixaram de ir à escola. Isso até pareceu legal num primeiro momento, não é mesmo? Mas, de repente, bateu a saudade da melhor amiga, do melhor amigo, da professora, do professor, das brincadeiras com a turma. E a casa da vovó? A casa da vovó ficou longe, que nem adianta insistir para ir lá. Está acontecendo algo importante e perigoso no mundo. As pessoas estão preocupadas e querem encontrar uma solução. Na casa da gente, quando adoecemos, os adultos nos dão remédio para sarar a doença. Colocam a gente na cama, tiram a temperatura para ver se estamos com febre, faz uma comidinha gostosa para a gente ficar forte. Já no mundo,
Quem cuida das doenças são os milhares de cientistas, médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras. Eles buscam descobrir por que as pessoas têm tido febre, tosse e o que fazer para cuidar dessas pessoas para que elas fiquem boas. Antes de chegar ao Brasil, essa doença viajou por outros países, como China, Itália, Espanha, França, Estados Unidos, Canadá, Irã, e hoje se espalhou pelo mundo todo. Por isso é chamada de pandemia. Ainda conhecemos muito pouco sobre essa doença, mas algumas coisas os cientistas descobriram e nos contam. Ela é causada por um vírus minúsculo que a gente não enxerga e pode matar. Quem sofre mais com esse vírus são os idosos e as pessoas com doenças crônicas. A gente põe a mão em um lugar que tem o vírus, como uma mesa, uma roupa, uma cadeira, uma pia e outros objetos que vêm para a nossa mão. O vírus entra no nosso corpo pelo nariz, olhos, bocas, e por isso temos que sempre lavar bem as mãos. Pode ser que a gente fique doente, isso seria ótimo. Pode ser que a gente nem fique doente, isso seria ótimo. Mas pode ser que ao encostar em uma pessoa, a gente passe o vírus para ela, e isso é péssimo. Sabemos também que quanto mais as pessoas saem de casa, mais chance elas têm de ficar doente ou também de transmitir a doença para alguém. Quanto mais as pessoas ficarem em casa, menos gente vai para o hospital. E atenção, como ainda não existe remédio nem vacina para combater a doença, o que a gente pode fazer é ficar em casa e lavar bem as mãos. Fazendo a nossa parte, somos também heróis, como os supermédicos, as supermédicas, os superenfermeiros, as superenfermeiras, superporteiro do hospital. Tem também o superlixeiro, o supermoço do mercado, o supermoço da padaria, o superfarmacêutico, o supermotorista de ônibus, o superentregador de comida. Eles não podem ficar em casa, mas você pode. E eles estão lá fora, nas ruas, nos hospitais, no supermercado, nas padarias, nas farmácias, por nós, e nós temos que ficar em casa por eles. Estamos vivendo um momento de grandes preocupações. Ficar perto de quem cuida de vocês pode ser uma aventura, pode ser também uma hora para grandes mudanças, para o mundo ficar melhor. Vocês podem fazer muitas coisas legais, como essa pessoa no colo e fazer um carinho bem gostoso nela. Ensinar uma receita que aprenderam na escola, convidar para o jogo das 5 Marias que a vovó ensinou, ajudar a fazer almoço, lavar a louça, brincar de gato-mia, ou ensinar a fazer massinha de farinha de trigo com gelatina e etc. São tempos difíceis, mas fiquem tranquilos, vamos cuidar de vocês com muita atenção e amor. E são vocês, crianças, que mais entendem de amor. É importante que saibam, todos nós, pais e mães, professores e professoras, cientistas, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, vamos também cuidar um dos outros. E quando você ou alguém de sua casa estiver muito bravo, nervoso, sem paciência, escolha um cantinho mais tranquilo e pense: você também é um super-herói, uma super-heroína. Você está fazendo algo muito difícil para o seu avô, para sua avó, pelos seus tios, pelas suas tias, né? De cabelos bem branquinhos. Você quer que todos fiquem bem, com saúde? Quando tudo estiver melhor, vocês poderão encontrar essas pessoas e dar nelas um abraço tão apertado e rodopiante, e rodarão tanto todos com muita alegria. Esse livro foi elaborado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, NEPEI, SEALI, em parceria com vários autores. E os autores colocaram suas fotos quando eram crianças aí no final da capa, né? E aí fica esse material também como uma sugestão para vocês estarem tendo acesso a eles e trabalhando nas crianças, não só para o retorno, mas quem estiver mantendo vínculo com as crianças e quiser conversar sobre o assunto, já tem esse material
para poder consultar. Ok? Podemos seguir, pessoal? Alguma observação, alguma dúvida? Então vamos lá. Então vamos para os nossos slides. Carla, Ilma tinha colocado que o som está baixo e Daiane falou que o áudio estava falhando. Eu não sei se melhorou para elas, se pode seguir. Eu vou ver, o meu Se som tem tá mais alguém baixo? com esse problema. Tá, eu vou dar um jeitinho aqui. Vou mexer aqui no aparelho. Só um minutinho. E uma colocou que melhorou. E agora, tá melhor? E uma colocou que melhorou. Melhorou E o Daiane ainda som? disse que para Ilma melhorou. Tá, então E Daiane disse que está oscilando a dela, lá acho que é a internet. Ah, sim. Agora vocês estão me ouvindo melhor? Eu estou ouvindo, né? E quem Daiane Tá tranquilo. Tá, então vamos seguindo. Ilma disse que sim, está ouvindo legal. Tá perfeito Pode o áudio, prosseguir. Fábio. Tá Tá perfeito, bom, Jean? pode Obrigada, seguir. viu? Aqui está bom. Tá ótimo, gente. Vou pedir a vocês para fechar o microfone. Tá tendo mais interferênciazinhas aí, tá atrapalhando, tá bom? Vamos lá, gente. Agora vamos para os slides. Flávia, já tá projetado os slides? Ainda não, Carla, vou projetar aqui, só um minuto. Tá bom, tá jóia. Eu te aguardo para a gente poder começar. Tudo que vamos conversar aqui hoje fica no nível da reflexão e das sugestões, ok? É claro que cada realidade é uma realidade diferente. Há que pensar numa adequação de tudo que vai ser falado, tá? Mas fica assim claro para vocês qual é a proposta da coordenação em relação a tudo que a gente vai pensar e tudo isso que a gente está fazendo e que a gente está pensando para o retorno. É claro que, assim, não temos data para retorno. Nós já esclarecemos a vocês na formação com a Bruna. Também esclarecemos para vocês que não é a Secretaria de Educação que dá a data do retorno, é a Secretaria de Saúde do município. Tá? De acordo com os dados, são vários dados que se levam em conta. Dados com relação a número de leitos, número de casos, número de mortes. E a Secretaria de Saúde é que comanda todo esse trabalho no município. Vocês estão vendo a questão das faixas por cores. São eles que vão determinando esse trabalho e esse retorno. Então, não tem data de retorno. A única data que nós já temos certeza é a questão das entregas das atividades que começarão a ser entregues nas escolas para as crianças levarem para casa. Há uma data prevista para começar agora em agosto, que são as APNPs que a gente também vai conversar hoje com vocês, tá? Carla, a Amanda está apresentando alguma coisa, está atrapalhando. A Amanda apertou aí alguma coisa para apresentar. Amanda, dá uma olhadinha aí no seu celular, Amanda. Caraca, compartilhar a tela.
Amanda Lopes. Isso. Aí. Vamos lá agora. Só um minuto que já está indo. Aí. Isso, vamos lá. Vamos lá as nossas reflexões que nós preparamos para vocês nessa tarde. A atuação com crianças, reformulando atividades pedagógicas. Nós vamos refletir sobre isso. Pode passar, Flávia. Primeira coisa, quando a gente voltar, e aí, uma coisa que a coordenação tem clara, assim, se a gente foi pego de surpresa para parar, a gente vai tentar não ser pego tão de surpresa para voltar. E é nesse propósito que a gente se colocou à disposição de, enquanto não voltamos, a gente está realizando com vocês formações para estar refletindo sobre possibilidades e dificuldades. Primeira coisa que a gente vai ter que pensar na forma de acolher essas crianças. O retorno das atividades requer um novo planejamento pedagógico em ação similar que é feita no início de cada período letivo. Então, na verdade, nós estamos começando um novo ano letivo, porque o início foi muito curto, né? Isso implica pensar em novas oportunidades de inserir e acolher as crianças, tendo em vista o longo tempo de afastamento que vivemos. Quanto menores as crianças e menos experiências elas tenham tido na instituição, maior a necessidade de cuidados para a adaptação desses espaços, dessas rotinas, e maior atenção vamos ter na forma de restabelecer vínculos afetivos com ela e vínculos afetivos também com os profissionais que trabalham conosco, porque todos nós estamos voltando de um momento difícil. Muitos de nós contraímos o Covid, tivemos parentes, perdas, e esse processo de acolhimento, como Bruna falou na formação passada, primeiro é acolher os profissionais, para depois acolher as crianças. Pode passar, Flávia. Mudanças no trabalho pedagógico. Além da introdução dos elementos citados à rotina das creches e pré-escolas, os processos pedagógicos deverão passar por ajustes, buscando alternativas para o momento delicado de reabertura. Isso é fato, a gente vai ter que reajustar muita coisa. As unidades de educação infantil são espaços de interações e brincadeiras cotidianas. Embora as práticas tenham de ser alteradas, é preciso garantir que as crianças tenham experiências positivas, tá? Carinho, afeto e acolhimento são palavras que nortearão o nosso fazer pedagógico. Esse aqui é um entrave, a gente tem que refletir bastante sobre isso, porque nós não vamos colocar as crianças na escola para que elas possam viver situações decepcionantes. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai fazer esse acolhimento e essa volta de forma que a gente possa garantir esse carinho, esse afeto, esse acolhimento, essa boa recepção, tá? As decisões pedagógicas devem ser fundamentadas nos documentos oficiais, e nós, nas nossas formações, nós já conversamos bastante sobre esses documentos, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Base Comum Curricular da Educação Infantil, que é BNCC, que será um documento fundamental para a gente pensar, levar em conta os campos de experiências que estão dentro da Base Comum Curricular,
o currículo da educação infantil da rede municipal, que a gente ainda não entregou para vocês, mas a gente já fez uma breve apresentação e também está baseado na BNCC. E, claro, o professor, quando voltar, ele vai ter que fazer um projeto pedagógico para a sua turma e como ele pensa essa volta. Isso é fundamental, né? O que você pensa para a sua turma quando ela voltar? Como que vai ser o funcionamento da sua turma? O protocolo vai dizer se vocês vão... Vai ser rodízio semanal, rodízio por grupo, e aí como é que isso vai funcionar na rede? Isso vai dar base para vocês elaborarem um projeto pedagógico para a turma de vocês, ok? É claro que existe toda uma preocupação, assim, quando nós, se retornarmos, se acontecer de retornar, se tiver realmente o retorno, o que vamos priorizar para trabalhar com as crianças, tá? E se não houver o retorno, se for só as APNPs, as atividades para mandar para casa e a criação de vínculo com essas crianças, o que vamos priorizar, ok? E aí a coordenação trouxe assim, ó, as dificuldades ante a nova situação podem ser vistas como oportunidade para ajudar as crianças a desenvolver o autocuidado. Nesse momento, precisamos adaptar práticas, colocando a saúde e a segurança de todos em primeiro plano. As novas propostas, entretanto, precisam considerar preceitos básicos como lembra que Bruna falou para a gente na última formação? Ela falou bem assim, olha só, vamos ver o que a gente não pode abrir mão. E isso ficou na nossa cabeça da coordenação, né? O que a gente não pode abrir mão nesse retorno? As interações e as brincadeiras, mesmo que a gente bole novas formas de se interar, novas formas de brincar, a singularidade e a subjetividade das crianças, cada um é um e são seres únicos, né? Os contextos socioculturais de cada escola e de cada criança, a indivisibilidade do desenvolvimento infantil, a criança como construtora dos seus conhecimentos, os direitos que as crianças têm de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, os processos lúdicos que ela deve viver, os afetos como mediadores das relações sociais. A gente considerou que são coisas que a gente não pode abrir mão, tá bom? Sugestões para a reformulação das rotinas. Sugestão 1. Ouça as crianças. Quando vocês voltarem, se acontecer a volta, e se a volta não acontecer, a gente tiver que manter vínculos através de grupos de WhatsApp, páginas de Facebook da escola, enfim. Deixe que as crianças falem sobre o coronavírus, seus medos, raivas, tristezas, fantasias, que expressem suas ideias através da oralidade, da arte, do corpo e do conhecimento. Uma das formas de pensar esse novo projeto e pensar esse novo pedagógico é ouvir essas crianças e quais são as suas histórias nesse tempo de afastamento, ok? 2. As crianças pequenas usam o corpo e o choro como forma de expressão. É preciso dar visibilidade e responder positivamente às emoções dela, olhando nos olhos e demonstrando interesse. Quando eu estava elaborando esse material, eu pensei assim, né? O ritmo é outro, né? O nosso ritmo agora é outro. É o ritmo sem pressa, é o ritmo de conversar, é o ritmo de estar junto, é o ritmo de ouvir. 3. Discuta temas sensíveis, como doença, morte, luto, sempre que forem demandas das crianças. Evite expressões como foi dormir para sempre e outras alusões de cunho religioso, trazendo experiências cotidianas para a discussão. A morte de animais de estimação, de plantas e o próprio processo natural da vida. Use a literatura como facilitadora desse processo. E no final desse material que a gente vai entregar para vocês, nós estamos
dando uma lista de livros que vocês podem estar utilizando e baixando na internet que falam sobre morte. Esse ponto 3 é interessante porque sempre que for em demanda das crianças, pode ser que alguma criança tenha vivido uma experiência muito dolorosa e a gente precisa aprender e estar preparado para conversar sobre isso, né, no lugar de passar por cima. No lugar da gente querer seguir adiante, né? A gente vai ter que parar, ouvir, conversar, acolher, ver como faz, né? Ver como foi, qual foi essa experiência. A gente está acolhendo essas crianças. Então, discuta temas sensíveis com as crianças sem correr dos temas sensíveis. 4. Converse diariamente sobre dúvidas que elas tenham e sobre as novas práticas cotidianas, como o uso de máscara e a lavagem constante das mãos, explicando as razões para os novos cuidados de higiene, permitindo que as crianças construam novos significados em relação ao autocuidado. Esse autocuidado, né, se a gente parar para pensar, ele a partir de agora vai tomar esse nosso novo normal, mesmo que a gente não volte à aula esse ano, a educação infantil não volte esse ano, volte só lá em 2021. Mas a gente vai ter que começar a investir mais nessa questão do autocuidado, né? A questão da valorização desses tempos, que na educação infantil sempre foi valorizado, mas agora muito mais. Como a questão de lavar as mãos, a higiene ao ir ao banheiro, a hora de escovar o dente, lavar as mãos para comer. A gente vai ter que começar a investir nisso de uma forma mais cuidadosa e paciente, no lugar daquele automatismo que tinha, né? Vamos lavar a mão, vamos escovar dente. Agora a gente vai ter que se debruçar com isso com mais cuidado, fazendo com que esse seja um comportamento também adquirido no espaço institucional, ok? E um momento de aprendizagem para poder levar esses novos hábitos desse novo normal para casa também. 5. Associe um momento a canções que envolvam os procedimentos corretos de higienização. Construa tabelas ou gráfico em que as crianças marcarão um X em cada lavagem realizada, incentivando as crianças a participarem ativamente do processo, né? Na verdade, é transformar esse momento de adquirir o autocuidado no momento lúdico, não no momento de brigar, né, e cobrar, mas ser bastante lúdico. Olha, vamos lavar a mão, olha, vamos escovar o dente. Como é que faz para lavar as mãos? Como é que faz para lavar os dentes? Aí eu sei que vocês são... Cada professor tem a sua maneira de administrar isso, né, de fazer com que, no lugar de que vire uma regra pesada, que tenha muito peso, mas que vire um momento prazeroso, né, e que vire um momento lúdico. E é interessante que essas sugestões aqui, elas não são apenas para a nossa volta agora, mas são comportamentos que a gente vai ter que começar a adquirir, que a gente aprendeu na pandemia, assim, que lavar a mão é muito importante, que o autocuidado é muito importante. E muitas das vezes, na nossa rotina corrida, no aperto dos horários, a gente na educação infantil, a gente passava isso de uma forma muito automática. A gente pode agora transformar isso realmente, dar a verdadeira importância que ele tem agora dentro do nosso pedagógico. Tá? 6. A escuta atenta e o olhar sensível dos professores permitirá que se explore a curiosidade das crianças, ampliando o conhecimento sobre as temáticas que mais lhes interessam através dos projetos investigativos. As crianças podem ter interesse em temáticas relacionadas à pandemia, que podem gerar aprendizagens importantes. E aí se junta lá no nosso primeiro ponto, quando a gente falou de ouvir as crianças, né? E esse olhar sensível vai permitir a nós, professores, perceber o que eles querem aprender, né? Quais são as curiosidades que eles querem. Porque não necessariamente no nosso retorno, ou quando a gente estiver junto deles, talvez eles não estejam muito afim de estar falando de coronavírus. Já falamos muito de coronavírus. Já ouvi falar muito. Talvez seja até necessário respirar e ver outras coisas.
Mas a gente só vai ter esse termômetro a partir do momento que a gente olhar atentamente para eles e ter também uma escuta bem atenta, porque eles vão trazer nesse momento para a gente, ok? Aqui, agora aqui, ó, as sugestões de literatura, vocês não precisam se preocupar em anotar, a gente vai estar mandando isso para vocês. A maioria desses livros falam de morte, de luto, de perda, caso o professor ache necessário tocar nesse assunto com as crianças. Esses sites aqui também a gente vai mandar para vocês, que é falando da morte com crianças, como contar para uma criança que alguém morreu, como usamos o verbo morrer na primeira infância. Então, são sugestões interessantes que a gente separou para vocês que vocês possam estar se embasando, que a literatura ajuda bastante a gente a conversar e criar vínculo com as crianças. 7. Brinque com as crianças sobre novos hábitos de etiqueta ao tossir e respirar, levando o braço ao rosto, estimulando-os a fazer o mesmo. Aquilo que eu falei antes, vamos brincar das coisas. Como é que tosse? Não, tosse assim. Como é que eu vou me cumprimentar? Como é que a gente se cumprimenta agora? Transformar isso em brincadeira, em lúdico, porque senão até pra gente, adulto, vai ficar muito pesado, né? Se a gente começar a cobrar deles, porque como são novos hábitos, serão construídos através do tempo. 8. Crie novas formas de cumprimento, com cotovelos, calcanhares, ou um cumprimento inventado por eles. Aqui tem um exemplozinho do indiano, namastê, que é botar as mãozinhas e abaixar a cabeça. Elbow blunt, que é o toque de cotovelos. Foot shake, que é bater com os pezinhos um no outro. Ou então só dar um wave, que é um aceninho de longe. Como é que a gente se cumprimenta agora ao chegar na escola? Como é que eu posso substituir o beijo e o abraço de uma forma bem lúdica? E posso ensinar também a cumprimentar, não só as crianças, cumprimentar o adulto, para evitar o abraço e o beijo, trocar o abraço e o beijo por coisas criativas, mas também criar uma regra, botar cartazes na sala, orientações, que ajudem eles agora. Como é que a gente vai falar com o amiguinho? Enfim, difícil? Sim. Um desafio? Sim. Mas são sugestões que a gente considerou interessantes para que a gente possa pensar esse novo normal. 9. Explore músicas, brincadeiras, histórias sobre a temática do coronavírus. Circulou muito aí na internet que até o Cascão estava lavando as mãos. E aí eu achei interessante, que a gente pode usar esse lúdico. Gente, até o Cascão agora, que eu não gosto de tomar banho, tá lavando as mãos. E a internet está cheia de conteúdos interessantes, eu só botei esse aqui como exemplo, mas no YouTube já tem musiquinha, historinha, exemplos bem interessantes para a gente explorar. 10. Construa com as crianças no início de cada dia roteiro de atividades que serão vivenciadas para que entendam em que momento do dia estão e tenham conhecimento sobre as experiências que serão propostas. Isso ajudará as crianças a se sentirem seguras e permitirá que registrem o tempo até o retorno para casa. Se acontecer o retorno vai ser reduzido. As orientações dos protocolos Fiocruz e outras instituições aconselham a educação infantil ficar no máximo 2 horas, 2 horas e meia na instituição. Horário integral, gente, muito difícil que venha acontecer, não é recomendado o horário integral. Então, quer dizer, a criança chegar e aquela coisa da gente, olha, hoje nós vamos fazer isso. Quer dizer, essa constituição da rotina, ela vai ter que ser muito mais cuidadosa do que antes. Essa rotina de como eu chego, como eu limpo o meu pé, como eu cumprimento a professora, o que eu tenho que trocar, o que eu tenho que fazer, isso vai ter que ser muito bem ensinado. É claro que um número reduzido de alunos, gente. Vocês não terão o mesmo número de alunos na sala de aula, Não dá para acontecer assim, tá? 11. Explore os ambientes externos, caso possível. Usar a parte externa da instituição
vai ser muito importante. Projetos investigativos sobre a natureza, sustentabilidade, são ricas possibilidades para a construção de uma nova relação com a vida e com a morte. Caso não seja possível, se você não tem um espaço externo bom na sua creche, na sua escola, trazer a natureza para a sala, com a criação de pequenas hortas que deem às crianças experiências similares. Trazer vasinhos, canteirinhos, enfim, fazer com que as crianças tenham contato com a natureza. Agora, quem tem possibilidade de ir para fora, brincar do lado de fora, desenhar do lado de fora, isso é muito recomendado nos protocolos de saúde. 12. Proponha conversas que envolvam valores como solidariedade, empatia, compaixão, valorizando as experiências infantis, reforçando os laços de coletividade nas atividades cotidianas. Esse ponto 12, acho que ele vai ser assim, ele vai ser a base do nosso trabalho para a volta. A gente não vai estar muito preocupado em aprendizagens de cunho acadêmico, a gente vai estar muito mais preocupado em construir valores e o autocuidado, né? Propõe atividades com o corpo, tem a ver também com as questões de fazer atividades do lado de fora, né? Brincar, correr, plantar, parquinho, quem tem parquinho, né? Brincar bastante. E também, para esse brincar, estabelecer regras, que também fica bem legal, regras de forma bem lúdica e bem prazerosa. Posso seguir, pessoal? Até aqui tudo bem? Vocês estão tão caladinhos? Podemos seguir? Alguém dá um... Pode seguir, Carla. Tranquilo? O chat também não tem pergunta, não, tá Tá tranquilo. tranquilo, né? Se alguém quiser perguntar, também fica à vontade aí, tá bom? Alguma pergunta aqui eu falo para você, passo para você. Ok, obrigada, Zimar. Aí aqui também a gente traz sugestões para fazer novos combinados na sala. Bom, ó, marque com o X os lugares possíveis das crianças na rodinha. A rodinha já fica pronta, marcada no chão, né? Em caso de carteira, você espere respeitando o distanciamento de no mínimo 1 metro, usando para isso marcações no chão. Isso aí a escola vai ajudar vocês a fazerem isso, mas são sugestões que às vezes a gente não pensa, né? A gente pensa só na cadeirinha arrumadinha e tal, a gente da educação infantil é que sabe como é que o professor que está na sala, ele é que sabe que rotina que ele vai dar àquele grupo. Por exemplo, ele vai voltar inicialmente com um grupo de 5, 6, até 7 crianças. Como é que eu vou movimentar as minhas 7 crianças da segunda-feira, as minhas 7 crianças da terça? Ou então o meu grupo semanal, se o rodízio for semanal. Como é que nós vamos movimentar essa criança? Como é que vai ser essa regra, né? E a gente pode estar pensando como eu posso estar organizando a minha sala de aula a me ajudar nessa rotina. E tem ideias bem interessantes. Não é recomendável organizar a sala por cantinhos de aprendizagem enquanto estivermos sob o desafio da pandemia, como forma de evitar que as crianças se aglomerem. Então, por exemplo, cantinho da matemática, cantinho do livro, isso aí sai, né? A sala fica mais arejada possível, ok? Organize uma caixa ou saquinho plásticos transparentes com brinquedos diversos para cada criança. Essa organização poderá ser refeita com a participação das crianças, criando novas possibilidades de brincar. A criança já tem o seu saquinho de brincar. Já tem ali dentro do saquinho os brinquedinhos que ela vai, principalmente se for rodízio semanal, ela brinca a semana toda com aqueles brinquedos, eles são guardados ali, devem ser higienizados ao final do dia, mas evita que brinquedo de uma criança, né, se misture com o outro, né? Alguém escreveu aqui, ó, a individualidade estará mais patente. Sim, nesse momento sim, infelizmente. Infelizmente, né? Mas... Ela botou uma frase antes, cara, assim, ó, mobílias poderão ser modificadas para alguns arranjos. A individualidade estará mais patente. Perfeito, é isso mesmo.
as mobílias poderão ser modificadas. Sim, com certeza. Com certeza, é uma nova forma de organizar a sala. Isso aí. Vamos lá. Caixas temáticas de brinquedo também são uma boa opção e serviriam como cantinhos de aprendizagem móveis. Poderiam ser utilizadas pelas crianças em sistema de rodízio. Uma caixa por dia para cada criança, respeitando as regras de higienização. Quer dizer, ao final do dia, todo esse brinquedo vai ser higienizado. E aí os protocolos orientam brinquedos de plástico, que dão para ser lavados, higienizados, e que trazem para a gente a possibilidade de cada dia, aquela semana a criança usa aquela caixa, não, então no outro dia a criança, aquela caixa vai para outra criança, mas esse protocolo de higienização, de cuidado, vai ser muito importante para a gente poder estar pensando nessas novas possibilidades aqui. Bom, já estamos chegando ao final dos slides. Aqui a gente botou, se formos pegos de surpresa para parar, que a nossa volta seja planejada e consciente, né? E aqui é a bibliografia do material, que foi Como Voltar às Atividades na Educação Infantil. Esse material foi preparado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e também usamos a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil para pensar como que a gente pode garantir as interações e as brincadeiras para o nosso retorno, ok? Então, tá aberto, a gente aqui encerra os slides, está aberto as perguntas, as colocações, para a gente passar depois para as APNPs, que são os cadernos, mas a formação está dividida em 2 blocos, esse primeiro bloco, né? E depois a gente vai para o bloco das APNPs, vamos lá. A Ilma aqui, tem uma pergunta da Ilma, assim, então as massinhas neste momento, neste contexto, terá que ser retirada? Sim, Ilma, sim, massinha não é recomendado, tá? A Betânia está dizendo que gostaria do material por e-mail, né? Nós vamos estar enviando sim, Betânia. Eu vou mandar todo o material por e-mail. A Cristiane coloca assim, na escola os brinquedos eles têm são da caixa de brinquedos, que se utilizam no coletivo. Realmente, Cristiane, a partir de agora esses brinquedos não poderão ser mais utilizados no coletivo. O que pode fazer é colocar um pouquinho de brinquedo em cada saquinho, como está falando aqui, para eles poderem brincarem, tá? Ou então, também pode ser que você forme caixas, como falou aqui, e nessas caixas, cada dia uma criança usa uma caixa, né? Tem uma pergunta de Lena também. A escola vai ser adaptada para a lavagem coletiva das mãos? Lena, essa pergunta eu não consigo te responder, que é uma pergunta estrutural. Na verdade, a sua pergunta é pertinente porque deveria ter mais lugares para lavar a mão, né? A Raquel vai, Letícia. Podemos pedir ao responsável para enviar seus brinquedos? Raquel Jordão está perguntando. Raquel, a questão do brinquedo é esse brinquedo chegar contaminado na escola. Entende? E o brinquedo de uma criança vai para a mão da outra. Então, é preferível que eles usem um brinquedo da própria instituição, né? Se for pedir, gente, brinquedo para vir de casa, que não é muito aconselhável, que esse brinquedo seja higienizado na chegada. Mas eu não vejo muita viabilidade nesse processo, não. Adriana Dutra, ela responde, acho que ela está respondendo a pergunta, a escola terá uma estrutura adequada para a lavagem das mãos. Ok. Acho que Giovana Menezes, ela, assim, nesse momento é importante ressaltar o banho de sol, brincadeiras ao ar livre, brincar de dar banho nos brinquedos. Perfeito, perfeito. E é muito interessante, assim, nesse tempo curto,
que se recomenda de 2 horas a 2 horas e meia da criança na instituição, é muito interessante usar o espaço externo, né? A não ser dias de chuva, né? Que isso vai ficar dificultoso em lugares que não tem cobertura. Mas é interessante esse processo de usar a área externa, né? Gente, lembrando que, assim, o que se pensa é uma volta para as crianças de 4 e 5 anos. Crianças menores de 3 anos, existe ainda muita polêmica com relação a essa volta. Tá? O que se pensa é uma volta escalonada, organizada, né, com distanciamento para crianças de 4 e 5 anos. Menores de 3 anos ainda há muita dúvida com relação à necessidade dessa volta. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Não, até o momento não. Não? Que horas Não. tem? São quase 3 horas já, né? Como o tempo voa. Então vamos falar então, já que... Só tem um comentário aqui rapidinho, Carlos. Na minha escola, por exemplo, não tem cobertura. E a árvore que oferecia sombra precisou ser retirada. O que é uma Nosso pena, né? grupo com Cecília. Eu não sei quem é o professor que colocou. A Alfiane também fez uma pergunta. Haverá remanejamento de professores das turmas abaixo de 4 e 5 anos? Alfiane, esse também é um grande questionamento. A gente não sabe como isso vai acontecer. Tá? Essa é uma questão trabalhista. O que vai ser feito, né, com os professores? Se as crianças não voltarem, como que será o trabalho desses professores? Isso é uma coisa a ser estudada, e envolve questões trabalhistas também. Então a gente vai acompanhando aí quais são as orientações. Eu vou passar agora por caderno de atividades, né, das APPs. Tem uma pergunta de Daniele Martins, antes de você entrar nos cadernos. Essa higienização será feita pela equipe da limpeza? Sim, a princípio sim. A princípio sim, tá? A princípio sim. Pensa-se até em aumentar a equipe de limpeza da unidade escolar. Essas questões estruturais, assim, vai ter lugar para lavar a mão, né? Essas questões de... Tem pessoal disponível para ajudar, para limpar. O secretário tem conversado muito essas questões com os diretores, vendo as necessidades de cada escola. Ok? Podemos, então, agora, Elzimar e Letícia, passar para os cadernos ou tem mais alguma questão? Porque aqui eu não consigo ler. Podemos passar, Elzimar e Letícia? Tá me ouvindo, Carlos? Tô te ouvindo. Pode? Pode. Pode sim, então tá bom. Não, porque vocês estão acompanhando as perguntas aí, vocês me ajudam. Bom, olha só, Flávia até já botou aí, né, o caderno, e eu vou explicar essa proposta da rede para vocês. É o seguinte, pessoal, olha só. A primeira proposta é a educação infantil ser a última a voltar. É a última das últimas, lá no final, a voltar, tá bom? De acordo com os pareceres do Conselho Nacional de Educação, a educação infantil, ela está numa categoria que foi atendida muito mais pelos movimentos sociais do que a própria consciência do Ministério. Porque houve uma pressão dos movimentos sociais, MIEB, Undime, Concede, para que a educação infantil não tivesse na camisa de forças dos 120 dias e das 800 horas. Isso foi concedido. A educação infantil não está nessa camisa de força, como está o ensino fundamental. Mas não desobrigou os municípios de fazer algo para as creches e pré-escolas. Dentro dessa proposta existem as APNPs, são as atividades pedagógicas não presenciais, que no caso ela pode ser remota, ela pode ser via internet,
e ela pode ser entregue em forma de apostilas e cadernos nas unidades escolares. Aqui no município, como o acesso à internet por parte dos alunos é muito ruim, muito dificultoso, né? São crianças de uma camada social muito simples, mas muito ricas em aprendizagem e conhecimento. Optou-se por fazer os cadernos, porque o caderno é uma forma de democratizar como vai chegar isso na mão das crianças. Como eu falei, pretende-se agora em meados de agosto começar a entregar esses cadernos. Os cadernos foram elaborados a princípio por nós da coordenação. E eles serão entregues a vocês, vocês vão receber esses cadernos para vocês verem qual é a proposta, qual é a linha pedagógica que foi usada para entregar esses cadernos. Esses cadernos eles serão entregues na escola de 15 em 15 dias. A escola vai organizar junto com a SEMI essa entrega e esses cadernos retornarão como comprovação de que foi feito atividade pedagógica para o aluno. E para isso ser transformado em hora de trabalho, em hora e dias de trabalho. Bom, eu até estava conversando na reunião no DEARI na sexta-feira passada, que ao chegar esses cadernos, vocês não vão tocar nesses cadernos a princípio, ok? Ter todo cuidado para guardar, esperar o período dele descansar lá por causa da questão do vírus, para poder o professor pegar e mexer nos cadernos, ok? Bom, o caderno, o primeiro caderno que está aí aberto para vocês é o caderno para crianças de 3 anos. Nós elaboramos cadernos para as crianças de 3, 4 e 5 anos. Para os menores não há necessidade de mandar atividade para casa, tá? Isso não combina com a proposta da educação infantil, até mesmo de acordo com as orientações e princípios da BNCC. A gente pensou em fazer um caderno para 3, 4, 5 anos, que a gente acredita que são crianças que têm condições de, junto com as famílias, né, fazer algo em casa. Primeiro caderno, esse que vocês estão vendo, é baseado em músicas. Tem a musiquinha, ó, vou ler para vocês. Ciranda, cirandinha, tirei pão no gato, borboletinha, escravos de Jó e brinquedos cantados. É uma carta de abertura, a Flávia está passando aí uma carta de abertura explicativa para as famílias e vem as atividades. As atividades que para a gente da coordenação, ela é o grande segredo da coisa. Por quê? A gente tem que tomar cuidado ao planejar a atividade para as crianças, que eu vou usar um termo que o professor Paulo Fogg usou em um dos textos dele, que a gente não pode transformar esses cadernos igual aqueles caderninhos de atividade que a gente compra em banca de jornal, que as crianças pintam, recortam, colam. A gente tem que ter o cuidado de estabelecer um contexto, e aí o contexto da música, e dentro desse contexto propor atividades lúdicas e ricas para as crianças, porque senão, gente, vira atividade por fazer atividade. A gente vai cair naquele terreno da educação infantil tradicional, das atividades, não é? Do copia e cola, do faz várias vezes, e não é essa linha pedagógica da rede. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou falar a página para a Flávia botar. Página 16, Flávia, do caderno. Essa página 16 diz assim: Jogo da memória da borboletinha. Aí lá na frente tem a música da borboletinha. E aqui está dando um jogo da memória para crianças, junto com a família, claro, isso é claro. Criança de educação infantil vai fazer atividade em casa, junto com a família. Aí ela recorta o joguinho da memória e vai jogar com a família. Tá? Aí em cima, página 15. A borboletinha fez chocolate para a madrinha. E você? Qual a comida predileta?
Agora desenho dentro do prato, qual foi sua escolha? Aí a criança vai desenhar. Quer dizer, tudo contextualizado com a atividade que foi apresentada acima. Então, não é apenas pegar um bloco de um monte de atividades juntas, botar tudo junto, né, e dar. Porque gente, isso é muito fácil, todas nós caímos nesse erro. Principalmente cada fala de Mônica, né, que a gente agora está vivendo mais um contexto do individual, e a gente começar a dar atividade para as crianças de forma muito descaracterizada da nossa proposta. Então, vocês vão receber esse caderno para dar uma olhada, uma analisada e ver qual foi o princípio que foi utilizado. Porque quando vocês começarem a produzir as APNPs, vocês vão produzir sobre nossa coordenação, nós vamos coordenar esse trabalho, não é? Podem ficar tranquilos que a gente vai ajudar vocês nesse processo. Vocês começarem a produzir atividades que estejam dentro de um contexto para a criança. Tá bom? Até aí tudo bem para vocês? Alguma dúvida sobre os cadernos? No momento não tem pergunta, Carla. Não? Não, sobre os cadernos tem não. Nós temos 2 cadernos para criança de 3 anos produzidos. Me ajuda a lembrar, meninas. Um é música e brinquedos cantados e o outro foi qual mesmo? Jogos e brincadeiras, não é isso? Isso, os outros foi brincadeira. Isso. O de 3 anos é jogos e brincadeiras e músicas. E o de 4 a 5 anos é jogo, brincadeira, música, contagem. Tem 4 cadernos produzidos para serem entregues. Tá? Então, é um material rico para as crianças levarem para casa. Fala, Letícia. Mônica disse que está doida para ver tudo. A Angélica Belém disse que proposta legal dos cadernos, que o filho dela do primeiro período está sentindo muita falta, né, disso aí. E Gisele pergunta, né, quantas páginas, né? Ela vai ter algum quantitativo mínimo de página? Sim, Gisele, 20, são 20 páginas. Quando vocês forem produzir, 20 páginas. Aí, Juliana Azevedo pergunta, todos os cadernos serão iguais? Ou cada professora vai fazer o seu com um tema diferente? Acho que ela está fazendo a pergunta quando começar a produzir nelas, né? A gente está pensando em coordenar para continuar sendo igual, mas são os professores agora que vão produzir e a gente ajuda a montar. Mas a gente vai conversar especificamente sobre isso. Mas a ideia é que continue sendo assim padrão para toda a rede, mas agora com a participação dos professores. Mônica também faz uma pergunta. Os próximos temas serão propostos pela coordenação? Não necessariamente. Os professores poderão sugerir. Luciana Teixeira pergunta se todos os professores vão ter acesso a este caderno ou somente as professoras das turmas? Todas. Nós vamos mandar agora nesse material da formação, todas. Tem 2 perguntas antes, Elzimar. Tem a pergunta de Cristiane, que fala assim, será construído por cada professor ou construído por série? Cristiane perguntou. Aí eu já respondi, né, que a gente vai ajudar vocês a coordenar esse trabalho. Vai ser por idade, Cristiane. Caderno para crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos. E uma pergunta para a Anne também, que perguntou, haverá algum material para assistir às turmas que não receberão os cadernos? Desculpa, o seu áudio falhou muito. Alfiane perguntou se haverá algum material para assistir às turmas que não receberão os cadernos. A princípio, não. Não, a princípio, não. A princípio, não. E tem todo um princípio pedagógico, tá? Por que não mandar nada, tá bom? A gente pode até depois, Alfiane, tá te mandando uns textos. Você pode estar entrando em contato comigo, que eu te mando os textos, os documentos, no qual embasam por que criança abaixo de 2 anos e 11 meses, não precisamos nos preocupar em estar orientando as famílias no que fazer. Tá? Isso é bem importante a gente
estar conversando sobre isso, ok? Atividade para fazer em casa é atividade para crianças de 3, 4, 5 anos. A gente teve a reunião de creche, né, que vocês estavam presentes. Essas atividades de contação de história, de mantendo o vínculo, isso pode continuar, Fiane, muito ativamente através dos Facebook das creches e até das unidades escolares. Contação de história, sugestões de atividade, mas mandar material impresso não tem necessidade, ok? Estou vendo uma pergunta aqui de Daiane e Thelma também. Estão com muita dúvida, elas estão com dúvida assim, na hora de começar a construir. Né? Deixa eu ler então. Agora eu consegui abrir aqui, ó. E o Mara, a rede está trabalhando com quantidade de questões? Não, Mara, quantidade de página. Tá bom? Quando vocês tomarem conhecimento do caderno, vocês vão ver isso, né? É quantidade de página. Thelma pergunta, cada professora será responsável pelo caderno da sua turma? A princípio, Thelma, a gente está com uma proposta para fazer para vocês, da gente se reunir com vocês, assim, remotamente, e a gente propor como faremos o próximo caderno, ok? Agora, no mês de agosto, nós vamos ter uma dinâmica nova de trabalho com vocês, eu vou falar isso mais para frente, quando terminar aqui as APNPs, que vai ajudar a gente a se encontrar pelo menos uma vez por mês e a gente conversar sobre a produção desses cadernos. A princípio seria, acho que a maior dúvida é essa, como que a gente vai produzir? A sugestão da coordenação não é produzir por turma, é produzir um caderno para crianças de 3 anos e produzir outro caderno para crianças de 4 e 5, mas agora com a participação das professoras. A gente vai estar pegando sugestões com vocês para poder montar o caderno em conjunto, ok? Tem de Daiane Duarte, Carla. Acho que a minha Acho que deu para responder a de Daiane, deu para responder a de Débora, Alfiane disse que entendeu. O caderno será entregue de quanto em quanto tempo? Olha só, a princípio será entregue de 15 em 15 dias, por isso ele tem 20 páginas. Selma elogia a qualidade do material, obrigada, Selma. Thelma. O caderno serão feitos por grupos de professores? Sim, por grupo de professores. Carla, na pergunta de Graciele Vasconcelos, ela pergunta assim também, e o tempo e o retorno deste material, como será? Na verdade, Graciele, o que está proposto é o seguinte, o pai vai na escola, pega, depois quando ele for pegar o próximo, ele vem trazendo o que ele levou, tá? Gente, tem gente reclamando que o áudio está falando, é porque tem muitos microfones abertos. Vem, Carla. Fala, Jean. O que está acontecendo é o seguinte, é que a Elzimar está com o microfone aberto e está dando retorno. Então, quando ela fizer falar alguma coisa sobre o chat, ela vem fechar, você fala, aí ela abre o dela está dando retorno e está dando a microfonia, entendeu? Obrigada, Jean. Já fechei. Daiane está falando aqui sobre, quer ver? Eu parei no de Raquel. O áudio está falhando. Selma, a qualidade do caderno está muito boa, vai manter assim, né? Por isso que a gente quer fazer, Selma, um trabalho em grupo, para não perder a ideia da proposta, senão vira caderninho de atividade. Os professores por período organizarão atividades e assim, isso assim, será nesse nível assim. Só que assim, a gente não vai selecionar as melhores atividades e vai mandar, não. A gente quer pensar com vocês, por exemplo, os cadernos já têm tema. A gente quer pensar nos próximos temas e reunir com vocês. Mas essa forma de reunir também, a gente não está muito fechadinho. Por exemplo, a gente tem várias possibilidades disso acontecer. Dá um exemplo. Próxima atividade,
Quem vai fazer são os professores, supondo, são os professores do Antônio Duarte. Eles é que vão elaborar o próximo caderno. Então, a gente vai se reunir com eles, eles vão elaborar o próximo caderno. Próximo caderno, quem vai fazer são os professores do Padre Thomas. A gente vai se reunir com os professores do Padre Thomas, vai montar o caderno. O outro caderno vai ser os professores do Dearina. Então, a coordenadora do Dearina vai se reunir com o Dearina. A gente está pensando num movimento assim coletivo, mas a gente precisa muito da colaboração de vocês. Primeiro, porque a gente gostaria de manter, né, a qualidade do material. A gente sabe que vocês são super capazes de fazer material até melhor do que o que a coordenação fez, sem sombra de dúvida. Mas a gente quer manter unidade, a gente quer manter qualidade e a gente quer a participação dos professores. Foi nesse sentido que a gente está pensando assim, tá bom? Eu vou apresentar, vou pedir Flávia agora para botar o caderno das crianças de 4 anos. 4 e 5 anos, porque esse foi o de 3 anos, aí os de 4 anos, 4, 5 anos. A gente vai estar, Carla, esse aqui de 4 anos. Tá ótimo, amor. Meu aqui que não abriu ainda do meu computador. Porque eu tô no celular e no computador ao mesmo tempo. Olha só. Aí, o primeiro caderno que Flávia está apresentando aí para vocês, que a gente vai estar mandando hoje ao final da formação para todos vocês, é esse aqui, ó. Resgatando brincadeiras tradicionais em casa. Aí tem batata quente, bobinho. Escolhemos algumas brincadeiras para eles fazerem em casa. Olha como é que o lúdico não se perde. É essa a ideia, sabe? O lúdico não se perde, né? E aí vem, depois que ele faz todas as brincadeiras, né? Corrida com cadastro, minhoca, corrida do saci, né? Aí vem a atividade. Como é bom brincar. Escolha uma brincadeira que mais gostou e faça um desenho registrando esse momento. Depois, olá família, use esse espaço para colar uma foto, figuras ou até mesmo desenho do momento das brincadeiras que aconteceu durante a semana. Que legal essa brincadeira do bobinho usando a corda. Vamos ajudar nossa amiguinha a brincar? Continue desenhando a corda e desenhe você mesmo essa brincadeira. Vamos colar barbante, linha ou lã para corda, para ver, colocar, né, na brincadeira. E aí a gente vai dando um monte de sugestões de atividades que tem a ver com as brincadeiras que foram propostas acima. Então o lúdico não se perde, não vira, né? A gente pode estar pensando assim do lúdico não se perder. Gente, eu fico sempre com a fala do professor Antônio Nova no início de tudo isso. Esse não é o ideal, ok? Não é o ideal. Não é talvez o que gostaríamos de estar fazendo, nem estar oferecendo às crianças. Mas o que é possível. Então a gente vai trabalhar dentro do possível, a gente vai errar? Vai. A gente vai errar. A gente vai errar, porque a gente está aprendendo a lidar com todo um processo novo, né? Mas a gente precisa do esforço da equipe para que tudo dê certo, né? Ou que não der certo, a gente está atento para depois consertar, corrigir, né? Fazer, enfim. A gente vai. Uma coisa que eu coloquei, assim, que eu pedi, a impressão do caderno está sendo em gráfica, tá? Alguém perguntou aqui. Já estão na gráfica. Os primeiros cadernos estão sendo feitos em gráfica. E a impressão será feita por cada unidade escolar no momento seguinte. Já foi feito processo, tudo isso, licitação, para poder entregar esses cadernos. Vamos ver, Mônica. Todas as informações, roteiros e fluxos de encaminhamento estão reunidos numa resolução das APNPs, isso mesmo. Vai ser feito por polo, unidade escolar, período, não. Vai ser feito em nível de rede, Selma. A nível de rede, tá? Vamos ver aqui. Ok.
Ok. A gente está vendo que vocês estão colocando também perguntas e sugestões. Como a gente não vai dar tempo aqui de dar conta para todas as sugestões, deixa eu explicar uma coisa que viria mais para frente que vai ajudar vocês a entender. A partir do mês de agosto, nós vamos começar a realizar reunião com o grupo da educação infantil de cada escola. Nós teremos, no mínimo, uma reunião mensal, né? Quando a gente se reunir com vocês, que essas reuniões começarão daqui mais ou menos a uma semana, a gente vai estar conversando. Antônio Duarte, vamos lá. Vamos reunir os professores do Antônio Duarte. Vamos tirar as dúvidas dos professores do Antônio Duarte e vamos dar encaminhamentos. Manuel João Gonçalves, vamos sentar com os professores do Manuel João Gonçalves, vamos conversar, vamos dar encaminhamentos. Porque aí a gente trata das questões mais no pormenor. Aqui nessa reunião hoje, a gente está apresentando uma proposta e está apresentando uma coisa mais macro. O do micro, como vai acontecer na escola, a gente vai tratar nas reuniões como escola. Tá? E não vai ser na reunião geral da escola, vai ser na reunião do grupo da educação infantil da escola. Né? Esse material vai para as famílias, Débora, de 15 em 15 dias. Quando ele for pegar, ele pega o outro. Tá? Ele devolve um e entrega o outro. Tá? Pega o outro. Deixa eu ver aqui. Como será o acesso do professor ao caderno após a entrega na escola? Também isso vai ser pela organização da SEMI, Sandra. Não está muito claro como vai ser isso, porque se o professor está em casa, como é que ele vai ter acesso a esses cadernos, não é? Então, assim, a gente está pensando num professor voltando a trabalhar. Se o professor não voltar a trabalhar, né, a SEMI vai pensar numa forma de estar guardando esses cadernos na escola. Vão ficar muitos cadernos? Gente, não sei responder isso. Vão ficar muitos cadernos? Vão. A educação infantil vai ficar com caderno assim para toda a vida? Não sei também. Porque cada semana está acontecendo uma coisa diferente. Por exemplo, a gente estava pensando numa volta agora em agosto. Começando para os maiores. Mas o número de casos aumentou, Tanguá, Rio Bonito, Itaboraí. Então, essa estratégia aí, não sei como que a Secretaria de Saúde, junto com as autoridades... a Secretaria de Educação, junto com as autoridades de saúde, vão pensar, né, na administração desse tempo e desse tempo de trabalho também do professor, né? O professor deverá estar na escola para entregar esse caderno. Isso também não foi fechado ainda pela SEMI, Eliane. Não foi fechado ainda, se vocês vão ter que ir para a escola ajudar na entrega do caderno. Então, são questões que ainda não foram fechadas. A princípio, não se tocou nesse assunto, tá? Acho que eu consegui responder algumas questões aqui, né? Mas a ideia de entregar a vocês o caderno é essa ideia de que você, ao receber, dá uma olhada nos princípios que foram levados em conta, né? Dá uma olhada como foi construído, dá uma olhada no que foi feito de conexão com o lúdico, com o aprender, com aquilo que é possível ser feito para cada faixa de idade, né, faixa etária. Então, assim, é importante a gente estar atento nisso, senão a gente cai no erro de virar apenas um caderninho de atividade, igual a gente compra na banca de jornal. E a coordenação, assim, está muito preocupada com isso, né? A educação infantil, em meio à pandemia, até mesmo o ensino fundamental, está vivendo uma linha tênue assim, entre o tradicional e as possibilidades que a gente construiu esses anos todos. Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente vai propor para as crianças em casa. Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta não foi atendida? Alguma coisa deixou de ser falada que vocês gostariam de estar tirando as dúvidas? Bom, agora vamos aos avisos práticos, né? A previsão da chegada dos cadernos é para agosto? Sim, previsão para agosto. Tá? Meados de agosto em diante. O que fazer enquanto o material não estiver com o aluno?
o que vocês podem estar fazendo é mantendo as atividades de vínculo. Eu sei que vocês, do DEARINA, vocês estão pensando em formar grupos do WhatsApp para manter vínculo com as crianças, Mônica. Isso pode ser mantido, tá? Essa questão do kit escolar eu pedi para as crianças sim, Regiane, vamos aguardar. A escola ficou de montar um kit para poder lápis, borrachas, giz de cera, material possível, cola, tesourinha, para que ele consiga fazer as atividades em casa, ok? Nós pedimos sim, tá? Pelo menos um básico para a criança conseguir dar conta de algumas coisas em casa. Então, a princípio, a ideia é ele receber o primeiro caderno e um kitzinho para levar para casa. Bom, falando do nosso trabalho, da coordenação, eu sei que nós estamos trabalhando remotamente, né? Nós vamos liberar, na primeira semana de agosto, um calendário para vocês, que nós vamos começar. Em agosto, já tem agendadas 2 formações. Uma no dia 11 de agosto, que vai ser a formação que seria hoje, com o professor Rodrigo Merati. E nós vamos ter a formação do dia 25 de agosto, que será o nosso seminário em comemoração ao Dia Nacional da Educação Infantil, que esse ano vai acontecer assim, nesse formato, tá bom? Depois a gente vai estar divulgando palestrante, o horário, tudo bonitinho para vocês. A gente tem mantido as reuniões às 14 horas, tá? Que a gente considera um horário mais tranquilo para todos. Eu sei que fica difícil, gente, fazer em 2 horários, o ideal seria fazer em 2 horários. Mas fica cansativo, difícil para todo mundo. A gente vai tentar mobilizar aí algumas coisas. Vamos liberar um caderno de atividades para o mês de agosto. E é isso que eu gostaria de deixar claro. Temos já 2 formações agendadas, 11 e 25 de agosto. E nós vamos começar a fazer as reuniões por grupos de educação infantil por escola. Nós vamos encerrar a página do Facebook. Ela se encerra agora, no final do mês. Acho que nós consideramos que ela já cumpriu o seu propósito naquele tempo de distanciamento, um tempo que a gente não podia se ver. A gente deu muitas sugestões ali de webinários, lives, coisas bem interessantes. Agora nós vamos mudar o formato. Nós vamos para grupos no WhatsApp. Vai ser grupo por escola, tá? Nós vamos formar o grupo da escola. Só as escolas pequenas que elas vão formar um grupo só, como Visconde, Castro Alves, Mutuapira, Tumascai, Pitangas. Elas vão formar um grupo só. Né? Vão fazer um grupo só com essas escolas. Mas terá o grupo do Antônio Duarte, Padre Tom, só de educação infantil para vocês terem contato com a gente. E a gente, através desses grupos, vai começar a mandar informes, orientações, os avisos e vamos marcar as nossas reuniões mensais. Como eu falei, a princípio, uma reunião por mês, nós vamos agendar para que a gente possa alinhar a educação infantil daquela escola e estar ajudando a educação infantil, estar se organizando e estar socializando as ideias e as orientações. E as 2 formações mais gerais, que a gente também aproveita para conversar, para dar aviso, fazer orientações, mas a princípio a gente quer reservar as formações para temas relevantes e temas até que vocês podem sugerir quando tivermos em reuniões por grupo, né? As creches continuam se reunindo com a gente, né? Também com a presença das direções de creche, que a gente também vai fazer esse trabalho de acompanhar bem de perto vocês com esse novo formato agora, que antes nós começamos em julho apenas com 2 formações, e agora a gente começa com as reuniões mensais por grupo, por escola, para que a gente possa estar conversando mais de perto e ter uma conversa mais aberta, com mais liberdade, com mais tempo para conversar. Porque, olha só, nós temos hoje aqui, nós chegamos a 127 pessoas. Num grupo de 127 pessoas, é difícil a gente ter uma conversa mais próxima e tirar as dúvidas no pormenor. Então, a gente pensou na formação dos grupos, é para estar mais perto mesmo de vocês. Tá ok? Bom, gente, é isso. Vou abrir a fala para alguém que quiser falar, alguma coordenadora, um professor.
O que nós tivemos para apresentar para vocês, que a gente trouxe hoje, foi isso, né? A gente trouxe esse material todo, né, para vocês, tentando embasar, tentando estar próximo, tentando ajudar. E agora eu passo a palavra a vocês e agradeço muito, gente, a atenção de vocês. Vocês já estão me ouvindo falar há 1h30. Obrigada aí pela atenção, tá bom? O microfone está aberto para vocês. Carla, é Oi, Ilmara, Mara. tudo bem, Oi, meu Mara, amor? tudo bem? Só para esclarecer uma dúvida, que eu acho que é de muitas outras colegas, as escolas elas vão trabalhar com uma quantidade de questões, né? Até pela questão de que é a SEMI que vai estar distribuindo esse material para as unidades. E aí, a educação infantil não entra nessa contagem, é isso? Isso. É um bloco Isso. por fora. É isso Tá. mesmo. E Tá? vai estar todo direcionado com a coordenação específica da educação infantil, certo? Certo. Beleza, então. Show. Tá Obrigada. bom? Tá ótimo. Beijo, amor. Beijo, minha linda. Mais alguém, gente? Eu quero falar. Pode falar, Cíntia. Bom, eu queria agradecer aqui a presença, né, de todos. Hoje nós batemos a 127, 128 pessoas. Claro que não era dessa forma que a gente queria dinamizar o nosso trabalho, mas o momento agora é da gente nos unir, né? Hoje, assim, não tem a educação infantil do Padre Toma, a educação infantil do Dearino, a educação infantil da Creche Teresa. Hoje, a educação infantil da rede ela está unificada numa só. Então, hoje, né, a gente precisa uma das outras, nós vamos ter que dar as mãos para que a qualidade do nosso trabalho que a gente desenvolveu esses anos todos na rede de Tanguá continue, né? O isolamento apenas fez a gente diversificar nossa forma de trabalho, mas não perder o foco, não perder o brilho, não perder a garra, não perder a criatividade que vocês têm. A gente sabe que o trabalho de vocês, quantos projetos, são maravilhosos, só que agora a gente tem que nos reinventar, darmos as mãos para que a gente possa conseguir viver esse momento difícil. Está difícil tanto para a gente, que é profissional, quanto para as nossas crianças que estão afastadas da gente. Então, assim, o momento agora, né, essa formação de hoje, essas informações de hoje, nos trouxe base para que a gente possa nos unirmos, para que a gente possa dar conta de um trabalho que a gente já faz com qualidade, que vocês já fazem com qualidade. Só que agora nós temos que nos reinventar. E para isso nós temos que nos unir. Né? Então, assim, agora não é mais a educação infantil de cada escola, agora é uma educação infantil Tanguá, rede, mãos dadas, juntas, para a gente poder dar conta desse novo desafio. Obrigada, Carla. Beijo. Oi, Carla, é Mônica. Oi, Mônica. Tudo bom? Boa tarde para todas. Bom revê-las. A gente iniciou com projetos e aí a gente estava começando uma nova estrutura de registro, colocando em prática a partir das experiências que a gente teve naquela nossa última formação. A partir daqui, nesse novo começo, como se dariam essas práticas de registro? Seria apenas anotações? Ela vai ter um padrão? Permanece da forma que está? Porque todo o trabalho ele foi modificado e ele é totalmente remoto. Mas como pensar essa ideia de registro daqui para frente? A gente agora tem o desafio do caderno, que a princípio foi produzido pela SEMI, mas posteriormente eu farei. Mas enquanto esse caderno está na mão dessa família, como a gente registrar essas ações a partir de agora?
como pensar isso a nível de carga horária, a nível de diária, a nível de anotação, tanto pessoal quanto para a escola. Olha, Mônica, com relação à carga horária, quem está se debruçando nisso é a equipe de supervisão. Como eu falei antes, a educação infantil não está presa nessa camisa de força de carga horária. Entende? Com relação a registros no caderno, como que o professor vai registrar suas próprias atividades, a sua pergunta é uma excelente pergunta. A gente pensou em tratar disso nas reuniões por escola daqui para frente. Tá? Até porque a gente não tem uma proposta fechada. Então, não vou ficar explanando, Mônica, sabe por quê? Porque a gente não tem certeza do que pode dar certo. A gente tem que pensar. E nesse tipo, Mônica, de ação, eu gostaria de ouvir os professores. Entendi. Entendeu? Eu queria ouvir os professores. Eu tenho até uma sugestão, aquele livro aquela coleção Formação Docente, que a gente até estudou um livro sobre a história da educação infantil, tem um livro todo sobre registro. Eu tenho esse livro. Acho que pode surgir dali alguma ideia, alguma forma, algum modelo de trabalho. Ótimo. Aí quando a gente marcar a reunião do DEARINA, você nos resgata isso. Tá ok? Tá ok. Obrigada, viu? Tchau, beijo. Beijo. Boa tarde. Oi, Camila. Tudo bom, Tudo gente? jóia. Uma dúvida, essas questões que o professor vai ter que enviar, eu vou enviar para a escola e para a coordenação ou só para a coordenação? Não, vai enviar para a gente, Coordenação de Educação Infantil. Tá, para a escola eu não preciso enviar. Não, claro que você pode. Olha só, assim, gente, é um trabalho em conjunto. Por exemplo, se a coordenação da sua escola quiser participar, também pode. Tá Porque bom. nessas reuniões por escola que a gente vai fazer, o coordenador, Camila, ele vai participar, entendeu? Então, ele também vai estar, os coordenadores das escolas também vão estar nos ajudando nesse processo, né? Mas, a princípio, a gente vai organizar esse trabalho e aí vocês mandam para a gente, né? E a gente vai ver como vai fazer. Tá. Aí vai estipular assim, mais ou menos, cada professor envia uma quantitativa de questões. Sim, vocês vão receber todas as informações, sim. Tá. Tá bom? Pode ficar tranquila. Por exemplo, o tema, a gente pode escolher em conjunto. Qual é o tema do próximo caderno? O tema do próximo caderno é tal. Então, as professoras do DEARINA vão se debruçar em procurar tema tal para crianças de 4 a 5 anos. Manda pra gente, a gente faz a avaliação, vê se está adequado, vê se tem alguma pontuação a fazer, né? Tá, ok. Tá. Obrigada. Nada. Os cadernos indicados anteriores, os projetos ficarão stand-by nesse momento? Sim, Mônica. Deixa eu pegar aqui a pergunta desde aqui, ó. Quer ver? Lilian, será que não seria possível pensar um registro feito pela família? Lilian, os próprios cadernos já são registros, tá? Agora, no próximo, se quiser botar uma página para o familiar escrever, ele relatar como foi, também podemos, Lilian, é uma sugestão. Gostei até da sua sugestão, vou até anotar aqui. Os projetos iniciados anteriormente ficarão stand-by nesse novo retorno? Sim, provavelmente nem serão utilizados. Eu acho que se houver retorno, os professores vão ter que pensar no que eles vão querer abordar com as suas crianças e principalmente ter um tempo para ouvi-las. Boa ideia, podia ter um lugar para eles colocarem como foi o desenvolvimento de cada atividade, Carolina. Daniela, o envio dos cadernos será a partir de que data? O tema será livre? Não, Daniela, os cadernos já têm tema. Eles começarão a ser enviados a partir de agosto. Nós já temos 4 cadernos para crianças de 4 a 5 anos prontos e 2 cadernos para crianças de 3 anos. O tema a gente pensa em compartilhar com vocês e dar um tema na rede. Carolina Cardoso, eu acho a ideia ótima, Lília, ok. Os que serão feitos pelos professores. Não, Dani, vocês vão fazer os cadernos junto com a gente.
tá? Em parceria com a coordenação, entendeu? Aí a gente vai estar discutindo, quando a gente marcar a reunião da sua escola, a gente vai estar escolhendo um tema, compartilhando com todas as escolas e a gente trabalhar em conjunto. Ficou claro, Dani, agora para você? Ok, Dani. Gente, eu sei que assim, deixa eu falar uma coisa, às vezes vocês vão ficar com muitas dúvidas aqui, né? Vocês podem estar entrando em contato com a gente depois, através do Zap, a gente vai conversando, tirando dúvida, tá bom? Giovana Menezes, os cadernos poderiam ter questionário? Pode sim, pode. O que os pais observaram, o que os pais viram, pode sim. Estou notando essa coisa do registro das famílias, que é uma ideia bem bacana, que está aparecendo aqui na opinião dos professores. Bem interessante isso, né? Alguém perguntou aqui também se as creches podem continuar mantendo vínculo com os menores através do Facebook das creches. Sim, isso é muito indicado, ok? Tá? O que não é indicado para as crianças menores de 2 anos e 11 meses é mandar folhinha para casa. Isso não é indicado, isso não está dentro da proposta, né? A gente não precisa fazer isso, mas a gente pode estar fazendo atividade no Facebook, contando história, mantendo vínculo, criando grupos no WhatsApp. Agora, essa questão de grupos no WhatsApp, dessas coisas, a orientação da SEMI é a seguinte, gente. Isso é muito importante você falar também. A escola tem que fechar a sua proposta. Os coordenadores que estão aí podem até me ajudar. Por exemplo, vou dar como exemplo a Escola Padre Thomas. A Escola Padre Thomas, ela vai usar como estratégia nos professores, os professores mandarem atividades para casa, terem grupos de WhatsApp com os pais para estar ajudando as crianças, tirando dúvidas. Isso é uma estratégia da escola. A escola tem que ter uma estratégia comum entre todos os seus professores. O que eu penso, assim, por exemplo, a educação infantil da Escola Padre Thomas. Um professor quer grupo no WhatsApp, o outro não quer. Tem que chegar num acordo. Entende? Tem que chegar num acordo, tá? Porque não, a proposta é da escola. A escola vai montar uma proposta de trabalho para esse tempo. Então, a educação infantil, de certa forma, entra nessa proposta, entendeu? Carolina Silva, gostei dessa ideia. Família registrar alguma coisa também. Maria Helena, de que forma as crianças serão avaliadas? Olha só, Maria Helena, essa questão da avaliação na educação infantil, a gente vai esperar ver como vai acontecer. Por exemplo, se for avaliada pela entrega e devolução das atividades de desenvolvimento, você só vai fazer um registro do que aconteceu, como foi, como a criança interagiu. Entende? Não vai ser mais aquela avaliação, né, do jeitinho que a gente fazia. A gente vai registrar o que a gente fez e como a criança interagiu. Se a criança voltar para a escola, ótimo, pelo menos você vai ter um pequeno contato com ela, você vai ter, né, o que escrever. Agora, se a gente continuar só na base das atividades, a gente vai bolar, vai orientar vocês sim, com relação a como escrever um registro de como foi esse ano de 2020 para essa criança. Entendeu, Maria Helena? Caio está pedindo para falar. Ok, Caio, pode falar. Oi, tudo bom? Então, gente, boa tarde. Há um ponto de discordância aí, quando você falou sobre a escola precisa entrar num acordo em relação a o que vai ser feito, sendo que a gente já conversou, por exemplo, com a coordenação, e eles mostraram uma flexibilização em algumas questões, como, por exemplo, essa coisa de criar grupo do WhatsApp com os pais ou não, né? Alguns professores quiseram sim, né? Pensaram, nossa, não, eu quero poder, sei lá, ver vídeo das crianças, eu quero, sabe, poder ter um contato melhor com esses familiares e tal. Agora, tem aqueles professores que não ficaram confortáveis, seja por qualquer razão, sei lá, seja vida pessoal, ou então invasão de privacidade, ou então porque tem mais de uma turma, né, o que dificultaria ainda mais as coisas. Então, assim, houve esse acordo, assim, do tipo, os professores que não quiseram, tudo bem, eles não são obrigados, da gente deixar claro para os pais de quais são
o que é obrigação e o que a gente está fazendo porque a gente quer, entende? Estabelecer os limites e tal, esses contatos, enfim. Então, tudo funciona muito bem. Aí, eu acho que não seria justo, por exemplo, agora, ou obrigar todo mundo a fazer grupo, porque tem que entrar no consenso, e aqueles que não queriam fazer grupo acabarem, né, ficando chateados por isso. Ou então ninguém fazer e aqueles que queriam fazer, né, serem prejudicados por isso, porque eu acho que acho que assim, é uma parte que pode dar para flexibilizar, sabe? E tem aquilo que é consensual, aquilo que é para todos, e tem aquilo que é opcional, entende? É só isso mesmo, tá? Perdão. Vou fechar. Ô, Caio, você tem toda a razão. Aí a gente falou assim, né? Qual é a proposta da escola? Se sua escola flexibilizou, ok. Tem que ver qual é a proposta da escola, né? Aquilo que a escola está organizando, né? Isso é importante a gente ver. Eu só expressei uma opinião minha. Mas, assim, se sua escola está encaminhando desse jeito, dessa forma, tranquilo. Tá tranquilo, entendeu? E aqui, você tá bem bonitinho de bigode, viu? Um abraço, Caio. Mas é isso, é seguir a orientação da escola, tá? Se a escola, por exemplo, ele deu um exemplo aqui, a escola flexibilizou para uns ter, outro não. Ok. Essas coisas também, assim, a gente vai ter que caminhar muito em conjunto, assim, com o que a escola está propondo, o que a gente da educação infantil vai fazer, que é um trabalho agora de muita união, sabe? E é um momento muito diferenciado. A gente está, eu sempre falo, a gente vai acertar, não. A gente vai errar muito, mas a gente vai tentar fazer o que é possível, né? E foi todo Oi, mundo Carla, de boa surpresa. tarde. Oi, Eudineia. Oi, meu amor, boa tarde Boa a tarde. todos e todas. Pois é, em relação à fala de Caio, realmente nós tivemos uma reunião em que ficou assim, nós conversamos, né, sobre o levantamento que nós estávamos fazendo para saber quais eram os professores que queriam, né, estar utilizando essa ferramenta complementar. Então, assim, o Caio, ele se mostrou, né, bem em relação à proposta, mas nós temos, assim, eu estou encontrando, assim, ainda, né, um levantamento que nós estamos fazendo em relação a outros professores, né, que estão vindo dizendo que não se sentem confortáveis, né, como a fala do Caio aí. Então, assim, nós hoje, porque isso hoje, tá, Caio? Hoje nós conversamos e nós estamos, assim, repensando sobre essa questão. Mas é algo que nós vamos estar conversando, assim, da reunião com a nossa equipe. Ótimo, tá bom? Diné, ótimo. É isso mesmo, acho que a equipe da escola tem que entrar no consenso, né? O que a escola vai direcionar, né? O que a escola, por exemplo, eu entendo, por exemplo, vocês flexibilizaram, uns querem, outros não, vocês estão respeitando o professor, né? Mas eu acho assim, por exemplo, aí não vai fazer isso, no lugar disso, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Uhum. Entendeu? Né? Porque alguma forma de vínculo com os pais tem que ser criada, mas aí a gente pensa como. É muito difícil, eu só estou falando assim, né, de questões que para a gente também é muito, muito complexa, né? Porque eu fico pensando assim, gente, se o ensino fundamental voltar, um escalonamento, tudo isso, a educação infantil não vai voltar. E como que a gente vai ficar longe dessas crianças por muito tempo? É nisso que a gente tem que pensar, né? Muito tempo longe dessas famílias. Por exemplo, só para vocês pensarem, eu estou assim, pedindo ajuda mesmo no pensamento. Por exemplo, esses cadernos vão para casa. É só isso? Vai para casa assim? Né? O professor, na minha cabeça, assim, o professor poderia fazer um vídeo, olha, que saudade que eu estou de vocês, eu preparei essas atividades para vocês, olha só e tal. Tem que ter. A criança agora vai cair de paraquedas num caderno na casa dela, que o pai foi lá na escola buscar. Como é que a gente vai incentivar a criança a fazer essa atividade? A gente tem que pensar nisso, né? Vai ser o quê? Um vídeo? Vai ser lá no Face da escola, um professor representar toda a educação infantil em falar em nome dos professores?
e esse vídeo chegar, como é que isso pode ser feito? Vocês ajudarem a gente a pensar, porque a criança tem que ter um vínculo, uma motivação para poder realizar a atividade. Só um questionamento, a gente talvez hoje não esgote essa Pois é. discussão, mas é assim, né? Então, Carla, e aí a gente entra, né, em contradição também em relação aos professores que irão aderir e os professores que não irão aderir. Porque pelas informações, né, e orientações que nós temos da SEMI, é que não é obrigatório, né? Então, assim, por isso que nós deixamos para que o professor, ele realmente eu estou de acordo, eu quero fazer. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho no município em que não houve assim, você não vai fazer, não. Todos os professores têm um grupo de WhatsApp, mas é aquilo que você acabou de falar, né? Depende de cada um e entrarmos no consenso. Mas aí fica aquela questão também que foi bem questionada pelos professores em nossas reuniões. Terá professor que irá fazer, outros não. Então, assim, a própria família, ela vai questionar, fazer uma comparação em relação a essa questão. Então, assim, é isso que nós estamos repensando. Por isso que eu falei, tive essa fala anterior, né, que a equipe está repensando nessa questão da utilização dessa ferramenta complementar. O que eu também acho muito importante, mas nós não temos como, assim, dizer que é obrigatório, porque não é. Ok. Carla. Oi, Adriana. Boa tarde. Então, você participou lá das nossas reuniões lá na DEARINA, tanto com o grupo da Mônica quanto com o meu grupo. A questão do consenso é o primeiro passo, realmente. Eles precisam entrar em um consenso, se vai usar rede social, se vai ser por conta da página da escola ou nos grupos. Lá na escola, graças a Deus, os professores já eram adeptos desses grupos de WhatsApp, por conta das crianças serem muito pequenas e terem algum contato mais direto com os pais, caso fosse preciso. Então, a questão do vínculo inicial, a gente fechou nos grupos de WhatsApp. E, enquanto não chega às APNPs, a gente fechou em colocar 2 vezes por semana, né, alguns vídeos, não necessariamente ser vídeos que exponha a imagem do professor, vídeos educativos, vídeos esses que nós, escola inteira, não só o grupo da tarde ou o grupo da manhã, mas o grupo em comum, fechou um tema, né? Esse tema vai ser em comum, a gente está estudando esse primeiro tema, ser o tema saudade, onde os professores vão expressar a saudade, a falta que eles fazem no ambiente escolar, né, que é um vídeo educativo, e alguns depois sugeriram fazer um vídeo de fotos, né, com as fotos deles, então é uma coisa bem light. A questão da exposição é um problema muito sério mesmo, porque tem professores que não se sentem à vontade, né? Como foi relatado no meu grupo. Só que elas já surgiram com a alternativa de pegarem vídeos educacionais, né, nesses canais educativos, para estar tendo esse contato, né, esse vínculo direto com as crianças e com a família. Isso, ótima sugestão da Adriana aí, né? Que às vezes o professor fica com medo de se expor, não precisa ser a imagem do professor. Fica aí o nosso desafio, né? Adriana, Aldineia, Mara, tem Sandra que está aí, né? Esse desafio dos cadernos, né? Não caírem assim na mão das crianças assim de paraquedas, né? Tem que ter um vínculo do professor, né? Chamando, convidando, incentivando. Muitas crianças, eu não vou entrar nesse campo, porque já é terreno que todo mundo sabe que eles estão com muita saudade da escola, sentindo muita falta, os pais estão cobrando muito. E assim, a gente vai pensando aí, né? Eu não vou entrar nessa coisa de ferir a liberdade do professor. Mas se não for o grupo de WhatsApp, o que a gente pode estar fazendo para criar vínculo quando esses cadernos começarem a chegar nas crianças? Obrigada, Adriana e Aldineia, pela colaboração de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no chat para a gente ir encerrando. Mônica fala isso, o nome disso é humanização. Daniele Martins, de outro município, o trabalho funciona assim, dá muito certo, o grupo do Zap. Os pais mandam foto. O grupo do WhatsApp direcionado para o responsável, atenção para a criança da educação infantil.
devidas implicações e exposições. A Cristiane mandou um recado para a Adriana. Ilma, seria muito bom cada professor criar um grupo de WhatsApp. Então, poderemos gravar um vídeo, sim, para ajudar as crianças a lembrar seus professores. Fico muito pouco tempo com os meus alunos. Foi muito pouco tempo com os meus alunos. Há alunos, às vezes, que nem lembro. Sueli Henrique, obrigada, Sueli. Parabéns pela excelente reunião. Obrigada, Sueli. Luciana concorda com Ilma. Vamos amadurecendo, gente. Essa discussão é uma discussão séria, ela não é fácil, mas a gente precisa ver uma forma de que esses cadernos cheguem às crianças de uma forma humanizada, como disse Mônica. Bom, eu vou... Como seria a avaliação para a creche? A gente vai conversar sobre a avaliação, sim, Lília, no momento certo, tá? A gente vai conversar, sim, sobre a avaliação, como vamos fazer os registros, a avaliação, enfim. Pode deixar que a gente tenha aí um ano, o meio do ano para o final, para a gente, nessas reuniões mensais com as escolas, a gente, com os grupos, né, de educação infantil, para estar conversando sobre esses vários assuntos, e a gente da coordenação quer ouvir a opinião de vocês para a gente chegar no consenso a respeito de avaliação, sobre caderno de registro, sobre produção dos cadernos, sobre manutenção de vínculo, né? A gente vai ter que conversar sobre muitos assuntos, por isso que a gente quer estar perto com vocês, sobre retorno, se ele acontecer, não retorno, se ele não aconteceu o retorno, o que o professor de educação infantil vai estar fazendo nesse tempo, a gente quer trocar ideia e a gente está contando com a ajuda de vocês. Gente, faltam 3 minutinhos para as 4, eu quero agradecer a participação de todos. Eu vou passar a palavra rapidinho para as minhas coordenadoras, para elas darem uma palavrinha. A gente já está caminhando para o final. Espero que vocês tenham gostado da reunião, né? Espero que tenha ajudado muito vocês aí. A nossa intenção é essa. E eu vou estar passando assim a palavra para as coordenadoras, tá bom? Tá bom. Vou falar agora neste momento, tá, Carla? Isso. Eu quero agradecer, né, a presença aí de todos os professores, né, dizer para eles quanto é importante, né, a presença deles junto com a gente, a saudade é grande, e dizer para eles que esse momento dessa troca, dessa conversa, é importantíssima, até para a gente, né, que estamos aqui também, né, tentando também fazer o nosso trabalho, agradecer a diretoras que participaram, os coordenadores que atenderam os nossos convites, que possamos estar numa parceria para fazer o melhor, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu quero agradecer a todos por essa sua presença e também, né, que nós possamos, assim, estar nessa troca de ideias. Vou passar a palavra a outra. Então, vai lá. Boa tarde a todos. Também, né, quero agradecer a presença de todas aqui. Falar que essa importância do coletivo, trabalhar no coletivo agora vai ser primordial. Já trabalhávamos, assim, creche, a gente trabalha muito, mas agora é numa visão de rede municipal, e como Carla falou, né, nós vamos errar, nós vamos acertar, mas precisamos encontrar um caminho que possa nos aproximar mais das nossas crianças. Essas que estão passando por, né, por N situações, e que espera da gente, como alguém falou, acho que foi Mônica, humanização, né? Que a gente possa encontrar um canal para estar mais próximo deles nesse momento. Uma boa tarde a todas, todos. Boa tarde. Quero, né, aqui agradecer, né, poder estar vendo novamente todos vocês, dizer que estamos com saudade, eu estou com saudade, eu gosto de estar presente com pessoas, conversando, e isso para mim ficou meio muito complicado, difícil, mas eu estou conseguindo, né, lidar, mas eu quero dizer que eu sinto muito saudade dos nossos encontros, das nossas formações, de estar juntos, né, e aí eu
Peço que vocês continuem se cuidando. Um beijo no coração de todos. Que todos tenham um bom final de semana com família. Maravilhoso, tá? Beijos. Oi, gente, boa tarde. Gostaria de agradecer também a presença de vocês, né, de todos os professores, todos os orientadores, direção, que participou com a gente desse momento. É sempre bom esse momento de troca, de reflexão, né, a gente poder estar junto, mesmo que virtualmente, para a gente poder pensar e refletir esse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Eu compartilho da fala das meninas, né, que a gente precisa se unir, que a gente vai precisar fazer um trabalho de parceria e sempre nos colocar à disposição de vocês para estar juntos, né, estamos à disposição, sejam sempre acolhidos pela nossa equipe e qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos sempre à disposição para melhor atendê-los. Um beijo e um abraço para todos. Bom, gente, boa tarde. Quero agradecer, né, também, como as outras, a presença de todos vocês e dizer que eu estou muito feliz da gente ter conseguido fazer a formação do jeito que a gente estava pensando, né, porque todo mundo se adaptando a esse novo jeito, né, aprendendo a mexer com as tecnologias e que isso contagie vocês também, os professores, de estar encontrando um meio, de estar perto dos seus alunos também. Né, quero dizer para vocês que quem está com medo, né, está inseguro, né, ou sei lá qual o motivo de criar um grupo de WhatsApp, de estar mais perto da família, ou seja lá qual a rede social, a maneira que vai encontrar de estar perto com seus alunos, de que comece a fazer porque dá certo, e quando o nosso colega de trabalho vê que está dando certo, ele faz também, e a gente vai contagiando a equipe da escola, e, assim, é um novo jeito, né, que a gente tem de estar perto, então acho que vale a pena fazer alguma coisa para ajudar nossas crianças, nossos alunos, e é isso, gente, um beijo no coração de vocês, estou muito feliz da presença, chegamos a quase 130 pessoas, foi muito bom. E obrigada pela atenção de vocês, tá? Fiquem com Deus. Gente, assim, a gente já está, né, encerrando. Eu quero agradecer a Jean, Flávia, que fez aí, compartilhou tela. Aqui, gente, está todo mundo também aprendendo esse novo modo de trabalhar, né? Jean, que nos dá sempre o suporte, as meninas. Minha equipe é muito abençoada, vocês, professores, são abençoados e minha equipe também é muito abençoada. A gente está vivendo um momento de muito trabalho, a gente está trabalhando muito, mas a gente quer a ajuda de vocês. Eu quero agradecer a todos, todas que estão aí, que Deus abençoe, um ótimo final de semana. Em breve nós vamos estar divulgando o nosso calendário de agosto, para que a gente possa estar mais próximo em agosto, conversando mais, traçando objetivos, conversando sobre estratégias de trabalho, tá? Um beijo, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Vamos com Deus. Tchau. Bom final de semana. Tchau, gente. Boa tarde. Tudo de bom para todos. Beijos. Tchau. Beijo, Cláudia.